Fala, investidores, tudo bem? Hoje vamos falar de dois FIINFRAs, do CPTI 11 e do BDIF 11. Ambos têm apresentado uma desvalorização bem expressiva no preço da sua cota mercado e hoje negociam com deságio. Por isso, os fundos têm uma proposta de recompra de cotas. Como que funciona esse programa de recompra de cotas? Será que é vantagem para o investidor, para o cotista? Fica até o final do vídeo para não perder nada. Roda a vinheta. Antes de falar do programa de recompra, vamos dar uma visão geral sobre os fundos. O CPTI 11, que é o FIINFRA da Capitânia, negocia hoje com um deságio de mais ou menos 11%, numa relação preço-valor patrimonial de 0,89. O fundo ele tem uma diversificação bem relevante, se tratando de setores, com saneamento básico sendo o setor mais relevante, com 23% do PL do fundo, logo depois geração de energia com 20%, telecomunicações, rodovias, entre outros. A gente classifica o CPTI 11 como um FIINFRA high yield, isso é, com taxas elevadas, com um retorno bem elevado, mas com um risco de crédito também mais elevado. Como a gente pode ver aqui no gráfico 2, a exposição por rating, isso é, a classificação de crédito dos ativos do fundo, aqui os ativos sem rating definido representam 26% do patrimônio líquido, AA 14%, AA menos 3% e assim por diante. Então ele é um fundo high yield, como eu falei, com taxas bem elevadas, mas com risco de crédito também um pouco mais elevado. A gente pode ver aqui no gráfico 3 os rendimentos mensais que o fundo vem pagando nos últimos 12 meses. Nos últimos meses, o fundo vem pagando R$1 por cota. Aqui, agora falando do BDIF 11. O BDIF 11 negocia num preço sobre valor patrimonial de 0,9, então com deságio aí de 10%. Aqui o BDIF, a gente já pode ver que ele é um fundo um pouco mais concentrado, principalmente no setor de saneamento, que representa 43% do patrimônio do fundo. Depois tem geração de energia, telecomunicações, rodovias, entre outros. O BDIF já seria um fundo de médio risco. O CPTI, um fundo de um risco mais elevado, com retornos mais elevados, e o BDIF, um fundo de médio risco, com um retorno médio também. Como a gente pode ver aqui, classificação por rating, a exposição do fundo por rating. Sem rating representa 24% do patrimônio líquido do fundo, AAA 15%, AA mais 12%, AA 11% do patrimônio líquido do fundo. Então é um fundo aí de médio risco. A gente pode ver aqui no gráfico 6 o que o fundo vem pagando nos últimos 12 meses, tá? Mas nos últimos 3 meses em específico, o fundo vem pagando 75 centavos por cota, o que representa ali o rendimento de carrego do fundo, isso é, sem consumir reservas ou sem consumir o próprio patrimônio, que seria o fundo pagando ali na velocidade de cruzeiro, tá? É o rendimento, os juros de carrego do fundo. Agora no gráfico 7 tem essa tabela aqui que é bem interessante, que ela mostra o retorno implícito no fundo de acordo com o preço da cota mercado. Então, como o fundo está negociando com deságio, o retorno implícito na cota mercado vai ser maior que o retorno ali da cota patrimonial do fundo. Hoje o fundo aí negocia na casa dos 77, 78 reais por cota. Então a gente pode esperar um retorno aí na casa de IPCA mais 11,2%. Tá? E, IPCA mais 11 é um retorno realmente bem interessante para essa qualidade de crédito que o fundo tem. E ele negocia com deságio, então por isso que esse retorno aí está mais elevado mesmo. Agora para falar do programa de recompra de cotas. O que a gente acha desse programa de recompra de cotas? Importante mencionar aqui que o BDIF já aprovou esse programa, então ele pode recomprar aí até 10% das suas cotas, e o CPTI 11 também 10%, mas ele ainda não aprovou esse programa de recompra. Ele tem a consulta para aprovar esse programa de recompra de até 10% das cotas do fundo. Na nossa visão, esse programa de recompra de cotas é algo bem positivo, porque o fundo vai conseguir comprar a mesma carteira de crédito que ele já conhece, muitas vezes que o gestor já estudou, já estruturou até dentro da própria gestora os ativos, então o gestor conhece os ativos que ele está recomprando, né? A própria carteira de crédito do fundo, e ele está recomprando esses ativos com desconto, tá? Então com um retorno ali superior ao que seria o retorno patrimonial. Uma vez que o fundo recompra essas cotas, o fundo cancela essas cotas, e ao cancelar essas cotas ele vai gerar um valor para o cotista. Ele vai aumentar o valor patrimonial por cota do cotista. Então, na nossa visão, o primeiro ponto aqui desse programa de recompra é que é um programa que vai gerar bastante valor para os cotistas. Um outro ponto bem interessante de mencionar também, e que na minha visão é bem positivo desse programa de recompra de cotas, é a sinalização que ele dá. Ele sinaliza que a gestora está disposta a abrir mão de uma taxa de administração. Por quê? Porque o fundo vai diminuir de tamanho, né? O valor patrimonial por cota vai aumentar,
mas o valor patrimonial do fundo como um todo vai diminuir, né? Porque ele está recomprando e depois cancelando essas cotas. Então, o gestor está abrindo mão ali de uma taxa de administração maior, de uma remuneração maior, para corrigir o que, na visão da gestora, é uma assimetria de valor entre o preço o preço da cota a mercado e o preço da cota do valor justo ali, do valor patrimonial que o fundo deveria negociar. Então, é uma sinalização bem importante ali por parte dos gestores também. Então, essa aqui é a nossa visão sobre o programa de recompra de cotas. A gente vê como algo bem positivo, porque, primeiro, aumenta o valor patrimonial por cota, uma vez que o fundo compra essa carteira de crédito com desconto e cancela as cotas, né? E também é uma sinalização bem positiva, porque mostra que a gestora está disposta a abrir mão de uma remuneração agora no D0 para gerar valor para o cotista e para sinalizar ali, para corrigir essa simetria de valor. É importante mencionar que ambos os fundos têm sua carteira de crédito 100% adimplente, de acordo com o último relatório gerencial, publicado em setembro. Então, mesmo o CPTI 11, que é um fundo mais high yield, né, com um risco de crédito mais elevado, tem sua carteira de crédito 100% adimplente. Então, é importante mencionar isso, tanto o CPTI como o BDIF, né? E estão negociando com deságio aí, deságios que, na nossa visão, são deságios bem relevantes e que talvez abram oportunidades aí para o investidor que tem interesse nesses fundos olhar aí com mais atenção e com mais carinho agora. Essa foi uma visão geral aí do que a gente pensa sobre o programa de recompra de cotas, algo que não existe nos fundos imobiliários, que é relativamente novo aqui, né? Foi o BDIF que foi o primeiro fundo dos FIINFRAs a iniciar esse processo, né? Agora o CPTI tem a proposta para começar a recomprar as cotas também. A gente recomenda que os investidores de CPTI, os cotistas, aprovem, né? Votem a favor desse programa de recompra de cotas, porque na nossa visão vai gerar bastante valor e é uma sinalização bem positiva. Se você tem interesse em FIINFRAs e quer acompanhar tudo que a gente produz aqui na EK Research, se inscreve no link na descrição. A gente tem relatórios de monitoramento dos FIINFRAs com preço teto, com estimativa de rentabilidade, de dividend yield, entre outras informações bem importantes. Então se inscreve no link na descrição para não perder nada que a gente produz aqui dos conteúdos da EK Research. Obrigado.